Olá, oitavo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no módulo 1. Nós paramos lá na página 41, tá? Vamos dar continuidade à correção da compreensão e interpretação do texto Gestos Amorosos, tá? Aquela crônica que fala do idoso, né? Como ele interpretava a vida, como ele via essa questão de envelhecer, tá bom? Então vamos lá, ó. Na número 10 está escrito assim: onde essa crônica foi publicada? Além desse veículo, onde mais podemos encontrar crônicas? Então, onde eu posso encontrar esta informação? Lá na bibliografia, tá? Essa crônica ela foi publicada em um site de um jornal. Bom, lá no finalzinho do texto a gente consegue pegar essa informação. Além de sites, as crônicas também podem ser publicadas em jornais impressos, revistas, blogs e em livros. Bom, em alguns trechos da crônica apareceram palavras no diminutivo, né? E é muito interessante porque o diminutivo ele pode ser usado com dois sentidos. O sentido pejorativo, de diminuir, de ofender, mas ele também pode ser usado no sentido afetivo, carinhoso, tá? Então vamos lá. Em que trechos essas palavras apareceram? Quando ela fala assim, ó, não, fique sentadinho, fique assentadinho. E quando fala assim, mas que bonitinha, tá? Que sentido o uso dessas palavras expressam nos casos narrados? Quem falou teve o sentido de afeto, de carinho, tá? Então é afetividade. De que forma o cronista e sua amiga reagiram a essas expressões? Eles reagiram com insatisfação e com ironia, pois essas palavras evidenciavam as condições, né, a condição deles de velhinhos, de velhos. E eles não gostavam muito disso, não. Isso acabava causando muita irritação neles, tá bom? Na número 12, eu tenho assim: a crônica lida apresenta traços linguísticos de informalidade, ou seja, a gente vê que foi usada uma linguagem informal. Assinale os trechos abaixo que contém esses traços. Comecei a fazer algo que me dá prazer, ler o rosto das pessoas. Não, não tem traço de informalidade. Muitos amigos, casais óbvios, segundo minha maneira de avaliar a idade. Também não. Mas o fio da navalha estava precisamente na palavra assentadinho. Então, eu tenho um trecho de informalidade. Então, essa expressão melhor idade só pode ser gozação, zoação, né? Ele quis dizer. Também apresenta um traço de informalidade. E, por último, dei-me conta de que estava velho cerca de 25 anos atrás. Aí eu tenho o emprego da formalidade, tá? Como a gente viu, a crônica ela apresenta fatos do cotidiano, pelo ponto de vista e subjetividade, ou seja, o que é próprio do autor, tá? As suas experiências, a depender de sua intencionalidade. Ela pode apresentar humor e traços linguísticos de informalidade, como nós vimos. Textos desse gênero podem ser publicados em livros, jornais, revistas e em sites e blogs, ok? Então, dessa forma, a gente encerra a compreensão e interpretação dessa crônica. Agora, nós vamos ampliar a nossa linguagem e vamos ver as figuras de linguagem, tá? Nós vamos começar lá na página 42.
Inclusive, o autor fez uso dessa figura, tá? Que é a ironia. O que é ironia, gente? É quando a gente diz ao contrário do que a gente quer dizer, tá? Então, se eu digo ao contrário do que eu quero dizer, eu acho que é muito interessante porque na fala, até o tom da fala, a gente consegue passar essa ironia, tá? Leia a anedota a seguir e responda as questões. No fim do ano, Juquinha chega para o pai e diz: Papai, tenho uma notícia boa e uma ruim para lhe dar. Desconfiado, o pai responde: Lá vem você, Juquinha. Qual é a boa? E Juquinha dispara: Talvez o senhor não precise gastar dinheiro com os livros no ano que vem. Puxa, que bom! E a ruim? Talvez eu não passe de ano. Ciente da tentativa do filho, o pai conclui: Espertinho. Talvez seja uma boa ideia você ficar sem futebol esse final de semana e garantir novos livros para o ano que vem. Então vamos lá. O fato de não gastar dinheiro com livros novos era realmente uma boa notícia para o pai do Juquinha? Não, porque ele não ia gastar, mas compensação que ele ia pagar de mensalidade tudo de novo, né? Então vamos chegar a uma conclusão aqui. Não, pois dessa forma o filho teria reprovado de ano. Letra B. Que adjetivo o pai de Juquinha usou para se referir ao filho quando ouviu a má notícia? Espertinho. Olha, mais uma vez o diminutivo aí, tá? O pai de Juquinha quis realmente dizer que o filho tinha essa característica? Não. Ele entendeu a estratégia do filho em dizer que não estava indo bem na escola. Note que o pai do menino entendeu a estratégia do filho para lhe contar sobre a sua situação na escola. Dessa forma, usou uma palavra que expressava um sentido contrário, já que o filho não tinha sido tão esperto a ponto de se sair bem na situação. Então vamos lá. Note que o pai do menino entendeu a estratégia do filho para lhe contar sobre sua situação na escola. Dessa forma, usou uma palavra que expressava um sentido contrário do que ele queria dizer, né? Já que o filho não tinha sido tão esperto ao ponto de sair bem da situação, tá? Vamos dar continuidade, página 43, tá? Agora nós vamos ver a hipérbole, que é a figura de linguagem que trabalha com o exagero, tá? Leia a seguir um relato da infância de Giraldo, o criador do personagem Menino Maluquinho. Havia horas que estavam me procurando. Eu ventava, virava o mundo de pernas para o ar. Eu, que tive dois rios perigosos na minha infância. Um era enorme, um belo rio correndo entre árvores que se debruçavam sobre o seu leito, de cujos galhos eu via, maravilhado, meus tios e seus amigos se despencarem para aquelas águas límpidas e saírem nadando para longe, como nunca consegui fazer em minha vida. Foi nesse rio, na cidade, para onde meus avós se mudaram, que quase matei minha avó de susto. Um dia antes do incidente, me descobriram sentadinha no batedor de roupa, com uma varinha de bambu na mão, pescando no remanso do rio. Batedor de roupa é uma tábua lisinha, inclinada sobre o rio, como um trampolim cuja ponta tivesse caído na água. Então, esse é um relato da infância do Ziraldo, tá?
Ziraldo revela que era um menino que ventava. O que ele quis dizer com isso, gente? Ele se comparou, ele fez uma comparação com o vento, né? Ou seja, como é o vento invisível, rápido, inesperável, imprevisível, né? Para dizer, o que ele queria dizer na verdade? Que ele era levado, travesso e esperto. Qual era um dos perigos da infância do Zeraldo, que ele mencionou? Ele falou que era o rio, eram dois rios perigosos, tá? Releia o período abaixo e assinale a opção adequada sobre o trecho em destaque. Foi nesse rio, na cidade para onde meus avós se mudaram, que quase matei minha avó de susto. Então vamos lá. O trecho revela uma forma exagerada de se expressar. O trecho revela um modo calmo de se comunicar. O trecho é um jeito perigoso de falar. Então, como eu disse lá no início, antecipei um pouquinho, a hipérbole trabalha com exagero. Então, essa forma exagerada de falar, matei, quase matei minha avó, estou morrendo de fome, já falei milhões de vezes, tá? Então, dessa forma, é um exagero, é o uso do exagero. Eu até brinco um pouquinho, falo que a hipérbole é a figura da mãe, porque a gente sempre exagera. Já falei milhões de vezes e esse menino não me ouve, tá bom? Então vamos conhecer mais umazinha. Ó, mais uma figura de linguagem. Eufemismo. Eu gosto muito dessa figura de linguagem, porque eu acho que ela é muito gentil. É o fato de nós atenuarmos as nossas falas, atenuarmos a nossa fala, tá? Se tornar mais doce, mais leve. Então vamos lá. Envelhecimento e qualidade de vida. Há aproximadamente 100 anos, uma pessoa que chegasse aos 40 anos de idade estaria perto do final da vida. Vocês sabiam disso? Que a expectativa de vida era muito baixa. Em 2008, a esperança de vida média do mundo era de 67 anos. Esse número tem aumentado. Um bebê que nasce hoje possivelmente viverá 8 anos a mais que seus pais. Muitas pessoas completam 80 anos de idade, mas nem todas são saudáveis física e mentalmente. E muitas são excluídas do convívio familiar. Esses dados nos fazem atentar para a importância de nos prepararmos melhor para o envelhecimento. É preciso se manter ativo e ter acesso à educação, ao lazer, à cultura, às novas tecnologias. O Estatuto do Idoso garante às pessoas com 60 anos ou mais descontos de 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais, o que permite uma convivência social saudável e uma vida de qualidade. Tá bom? E aí, já parou para pensar como você espera viver quando você for idoso? Tem que pensar, né? Porque, como nós vimos ali, a gente tem que ter uma vida saudável, se preparar para a velhice. Releia o quarto parágrafo no texto e responda. Por que os itens elencados nesse parágrafo são importantes para a vida de uma pessoa? Então, vamos lá. O que está falando lá? Ó, para que a pessoa envelheça com qualidade de vida e seja um idoso saudável e ativo. Bom, releia o trecho abaixo. Há aproximadamente 100 anos, uma pessoa que chegasse aos 40 anos de idade estaria perto do final da vida. O que quis dizer com isso, gente? A pessoa está perto de morrer. Mas se falasse assim, a pessoa está perto de morrer, ia ser uma forma muito grosseira de falar. Então eu atenuo as minhas palavras e falo perto do final da vida. Tá bom? Que efeito o autor do texto criou ao optar por usar a expressão final da vida? Ele amenizou as suas palavras, as informações desse trecho, tá?
Então, é muito interessante porque é uma forma muito mais amena de se falar. É um tom, tira esse tom desagradável, né? Eu posso falar, a pessoa, olha a roupa, que pessoa isso, aquilo, mas eu falo, curta objetos alheios. Pessoa feia, não, não é assim que se fala, é desprovida de beleza. Então, tudo isso eu estou usando eufemismos, tá? Ou seja, estou atenuando as minhas palavras. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 45. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.